Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da prova do Provão Paulista 2023 para o segundo ano do ensino médio. Se você quiser ver as 9 questões, as provas do primeiro, a prova do terceiro, todos os links estão na descrição. Beleza? Primeiro exercício, questão 40 do Provão Paulista 2023 para o segundo ano do ensino médio. Segundo o modelo de Rutherford para o átomo, os elétrons seriam partículas carregadas negativamente que orbitariam o núcleo, onde estaria concentrada a carga positiva. Eu não gosto de falar orbitando o núcleo no modelo de Rutherford, mas tudo bem. No entanto, esse modelo tinha uma falha, pois uma partícula descrevendo o movimento circular estaria sujeita a acelerações. Segundo as equações de Maxwell para eletromagnetismo, toda partícula carregada sujeita a acelerações emitiria radiação, perdendo energia e levando ao colapso dos elétrons sobre o núcleo. Bohr viria a resolver esse problema usando a hipótese. Então, aqui ele falou do modelo de Bohr, né? Ele falou que o modelo de Bohr tem os elétrons ali orbitando ao redor do... Eu gosto de falar ao redor do núcleo, porque o Rutherford ele não se destacou ali... Não se destacou, né? Ele não se dedicou muito a explicar os elétrons no átomo. Ele focou mais no núcleo, como a gente vai ver. Eu vou colocar os modelos aqui do lado para a gente ver. E aí esse elétron, né, ele estaria ali, ele vai ter uma falha, esse modelo do Rutherford que ele está aqui falando pra gente. Esse elétron, ele vai ganhando aceleração, ele vai ficando cada vez mais acelerado, e nesse elétron acelerado, partículas, né, pelas equações de Maxwell aceleradas ali, né, ela vai emitir radiação raio-x, luz síncroton, radiação síncroton ainda, e aí esse elétron iria cair no núcleo. Então, o que ele está falando aqui Bohr resolveu o problema de por que o átomo não emite essa radiação, que está explicado aqui pelas equações de Maxwell, e por que o elétron não cai no núcleo. É basicamente isso. Então, como que o Bohr resolveu isso? Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento linear, que propunha que a massa versus a velocidade dos elétrons deveria se manter constante, pelo princípio da conservação de energia, que propunha que a energia dos elétrons não poderia diminuir de intensidade, do princípio de quantização dos orbitais, segundo o qual existiriam órbitas específicas onde as energias dos elétrons se mantariam constantes, do efeito fotoelétrico, que transformariam os elétrons em luz assim que se aproximassem do núcleo atômico, da dualidade onda-partícula que impediria os elétrons de oscilarem ao redor, ao próximo do núcleo. Então, tema da questão, né? Modelos atômicos, a gente vê isso em química geral, é uma coisa que você vê ali no primeiro ano, né, em modelos atômicos, e eu acho que vê também no segundo, então entre o primeiro e o segundo ano. Química geral, átomo e ligação química, modelos atômicos. Beleza, modelo do Rutherford, então, que a gente está trabalhando aqui a falha dele. Então, aqui está o modelo do Rutherford, né? Então, 400, 300 anos antes de Cristo, tem lá o Demócrito, né? Com aquele modelo por filosofia, por observação da natureza sem experimentação. Aí depois tem o modelo de Dalton, em 1808, Thomson, né? Que traz os elétrons. E aí tem o modelo de Rutherford, o Thomson, se eu não me engano, é 1904, e aí depois tem o modelo de Rutherford em 1911, que é esse modelo aqui. O que ele traz em relação ao modelo anterior do Thomson? Ele traz a ideia que toda a carga positiva está concentrada no núcleo e a maior parte, 99,9% da massa do átomo, está no núcleo. Então, o modelo do Rutherford, ele foca nisso, no núcleo. E aí os elétrons, essas partículas negativas, né? Essas partículas negativas, então já é um átomo divisível, dá para você tirar elétrons. Esses elétrons estariam ao redor do núcleo, nessa região aqui, que seria a eletrosfera. Então, ele, ao estudar o experimento da folha de ouro e chegar na conclusão que existe o núcleo, ele chega também, por conseguinte, ele chega na sequência, né, que os elétrons ao redor desse núcleo estão numa eletrosfera. E aí ele não descreve como esses elétrons estão ao redor do núcleo, tá, pessoal? Ele até, no trabalho dele, ele cita coisa do Nagaoka, que é um modelo que a gente nem estuda no ensino médio e tal. E aí ele traz esse modelo e fala assim, esses elétrons aqui estão em órbitas circulares, mas ele traz usando coisas do Nagaoka. Ele não se foca tanto. Na verdade, ele nem dedica muito trabalho para falar como esses elétrons estão. Os elétrons estão ao redor do núcleo, numa eletrosfera, nessa região. E a maior parte da massa está no núcleo.
E aí fica nisso. Então, por isso que eu não gosto muito de falar que os elétrons estão orbitando o núcleo, porque essa questão do elétron orbitar de órbitas aí já é mais do modelo de Bohr. Então eu evito falar isso. E esse tracejado aqui, ó, é a região. Então o átomo esférico, né, a gente viu lá, modelo de Dalton, modelo de Thomson, átomo esférico. E aí esse contorno esférico aqui, só para você ter a noção do contorno esférico, e os elétrons estão aqui. Ele traz isso do Nagaoka para falar que tem órbitas circulares, mas ele não se dedica a falar dessas órbitas. Por isso que eu não gosto de falar. E o Rutherford falou de elétrons orbitando o núcleo, tá? Mas é polêmica aí. Então, você vê que a questão fica difícil, né? Então, beleza. Qual que é o problema aqui? Esses elétrons, ó, coloquei a animação, esses elétrons, eles começariam a acelerar e cair no núcleo aqui. Então, olha o movimento aqui. O elétron ia começar a fazer um movimento aqui espiralado, cair no núcleo e ele ia acelerando, 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 girando aqui ao redor e emitindo radiação. Essa radiação, você nem precisa saber qual que é, tal, mas esse seria o problema do modelo do Rutherford. E aí o Bohr resolveu isso. Por que, que o elétron não começa a acelerar, acelerar, acelerar e cair no núcleo emitindo radiação? Aí vem o modelo do Rutherford-Bohr ou só o modelo do Bohr, tá bom? Aí esse modelo do Bohr, eles fizeram ali, né? O Bohr fez equações para descrever energia. E aí vira o modelo do Rutherford-Bohr porque ele complementou, aprimorou, sofisticou mais ainda o modelo do Rutherford. Beleza. Então, o modelo do Bohr, ou Rutherford-Bohr de 1913, por que que esses elétrons não vão fazer isso? Aí ele traz a ideia dos níveis eletrônicos, dos níveis de energia permitidos. Ah, então tem esse nível aqui, ou camadas ainda. Ah, então tem esse nível aqui que é o nível 1, ó, tá com duas bolinhas azuis. O que que são essas bolinhas azuis? São os elétrons. Eles estão nesse nível de energia aqui. Ah, esse átomo aqui seria o lítio, por exemplo, que só tem 3 elétrons, né? Então, 2 está no primeiro nível eletrônico, no primeiro nível de energia, na primeira camada. E o terceiro elétron, por exemplo, estaria aqui nessa terceira camada. E aí você pode explicar por que, que o elétron não vai para o núcleo. Por quê? Porque quando ele está nesse nível de energia, ele está estável nesse nível de energia, o elétron tem uma velocidade constante, tem várias coisas, e aí ele está estável, a energia dele não vai diminuir nesse nível de energia porque é proibido. Ah, o elétron pode ficar entre o nível 1 e o nível 2? Não, isso não é permitido. Ou ele está no nível 1, ou ele está no nível 2. Aí ele traz a ideia de quantização, os níveis são quantizados. Então, o nível de energia é como se o nível 1 aqui, o primeiro, que tem 2 elétrons, é como se fosse um primeiro degrau de uma escada. O segundo, o terceiro e o quarto nível seriam o segundo, o terceiro e o quarto degraus de uma escada, para a gente fazer uma analogia. Então, uma bolinha, ou ela tá no primeiro degrau da escada, ou ela tá no segundo degrau da escada. Se você der um tapinha, alguma coisa, você consegue tirar do primeiro para o segundo, mas a bolinha consegue ficar flutuando, voando ali entre um degrau e outro? Não. Ele traz essa ideia de quantização. Ou tá no primeiro, ou tá no segundo, ou tá no terceiro. Não tem como estar entre o primeiro e o segundo. Não tem como o elétron estar entre níveis de energia, entre camadas. E aí esses níveis de energia são órbitas circulares. Então, órbitas circulares ao redor do núcleo. Aí tem órbitas elípticas de outro modelo, tal. E aí outras coisas mais complicadas. Mas então, o modelo de Rutherford traz o núcleo e fala da eletrosfera que ela existe, mas não entra muito em detalhes. E o modelo do Bohr, né, que é esse daqui, traz a ideia dos níveis de energia, órbitas circulares, quantização de energia, e aí ele explica por que você joga, por exemplo, esse cara aqui é o lítio, tá? Por que você joga lítio na chama e faz uma chama vermelha? Por que você joga o sódio e faz uma chama amarela? Ele explica esses testes de chama, transições eletrônicas, espectros, tá? Então, beleza, legal. Vamos pro exercício. Eu tô aqui falando pra gente estudar, né, pelo exercício. Essa questão, pessoal, eu acho que deveria ter sido anulada, tá? O pessoal da VUNESP não fica bravo aí, mas vamos ver por que eu acho que ela deveria ser anulada. Então vamos lá. Né? Princípio da conservação da quantidade de movimento linear. Não, isso daqui, essa questão 40, talvez tenha sido alguém da física que tenha feito, por isso que talvez tenha dado algum problema quando ele quis fazer uma questão de física com química, não sei. Mas aqui, né, tá errado, item A, né, não é. Conservação da quantidade de movimento linear. Isso aqui é aquele quantidade de movimento Q é igual a mv. Então você tem lá estática, né, aí você tem uma gangorra, tem
é Q igual a mv de conservação de movimento linear. Aí você consegue fazer cálculo de alavanca, eu acho que é isso. Não tem nada a ver com por que, que o elétron não cai no núcleo, por que, que o elétron não libera energia como por radiação aqui. Beleza. B. Princípio da conservação de energia, que propunha que a energia dos elétrons não poderia diminuir de intensidade. Então, o B, muita gente deve ter marcado o B. Quando eu li a primeira vez, a resposta eu já vou falar que é a C, só que ela tem um erro aqui, que é essa parte dos orbitais, que eu já vou explicar. E por causa disso eu falei, nossa, será que é o B? Aí eu falei, putz, mas não é por causa da conservação de energia. Aí eu já comecei a desconfiar que o exercício estava furado. Então vamos lá, ó. Princípio da conservação da quantidade de energia. Isso aqui, lá da física, né? Eu tô segurando essa caneta, ela tem, da física, tem energia potencial, aí eu solto, essa energia potencial vai se convertendo em energia cinética. Então o objeto tá aqui com energia potencial, soltei ele, ganha energia cinética, porque vai se convertendo em energia potencial, né? Que é da gravidade aqui, com a massa do objeto, vai se convertendo em energia cinética. Esse princípio de conservação de energia é o quê? A soma total das energias no início é igual à soma total das energias no fim. A energia não se perde. Mas isso daqui não explica por que, que o elétron não cairia no núcleo ou não emitiria energia. Então aqui ele vai acelerando e aí a quantidade de energia, a energia está se conservando, né? Você pode até pensar nisso. Eu tô segurando, vou pensar numa coisa mais fácil. Tô segurando a caneta, energia potencial, soltei energia cinética. A energia não sumiu, conservou a energia. Mas isso não explica por que, que o elétron não cai no núcleo e não emite radiação, né, com essa aceleração que ele vai ganhando. Então, o princípio da conservação de energia pode até estar existindo ali, né? Tá existindo, a energia não está se perdendo, mas não é por causa da conservação de energia, da energia não se perder, que explica a energia dos elétrons não diminuir de intensidade. Então aqui o elétron, a energia dele realmente não diminui de intensidade, a energia dele nesse nível fica constante, ele não vai emitir radiação, mas não é por causa da conservação de energia, é por causa da quantização dos níveis de energia, da quantização desses níveis eletrônicos. Só que aqui tá errado, né? Tá assim, né? O gabarito oficial tá C, né? Então, do princípio da quantização de orbitais, então, o modelo do Bohr, o Bohr, ele não falava de orbitais. Então, por isso que o C tá errado. Então, todo mundo erra, né? Eu erro, faço vários erros, eu erro pra caramba. Então, essa questão aqui, ela tá furada. Porque você ficaria entre o B e o C, né? Aí o B não é por causa da conservação de energia. Por que, que o elétron não cai no núcleo? Por que, que o elétron não emite radiação? Porque sim, existem os níveis de energia. O elétron, nesse nível de energia, ele é estável, e aí tem as hipóteses, né? Que depois vira regra e tal. E o elétron, nesse nível de energia, ele tá estável, ele não vai emitir energia. Então ele não vai acelerar, não vai emitir radiação, porque nesses níveis quantizados, né, nessa escadinha que eu falei para você, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, primeiro nível eletrônico, primeiro nível de energia, segundo nível de energia, ele tá estável ali, aí ele não emite radiação e não vai acelerar. Pensa na bolinha no degrau. Só que o princípio de quantização dos níveis de energia, das órbitas, segundo o qual existiriam órbitas específicas onde a energia dos elétrons se manteria constante. Tá tudo certo. O problema é que não é princípio da quantização dos orbitais. É princípio da quantização dos níveis de energia. Ele podia ter falado até quantização de órbitas aqui, né? Dessas órbitas circulares quantizadas, de um jeito meio estranho falar assim. Mas quantização de níveis de energia. Orbital, quem que traz a ideia de orbital? Aí é o Schrödinger, no modelo do Schrödinger. Então, quando a gente está fazendo distribuição eletrônica, esse aqui vai ficar um pouco mais longo, esse primeiro exercício, tá? Assista toda a playlist. Quando a gente está fazendo distribuição eletrônica, a gente faz lá, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O que é esse S? O que é esse P? São subníveis de energia. Então, o nível do Bohr tem níveis, tem camada. Nível 1, nível 2, nível 3. Já o Schrödinger, com a equação do Schrödinger, ele traz, por exemplo, o seguinte. No nível 1, tem o nível 1 que é 1 e só. Já no nível 2, nessa segunda camada aqui do Bohr, não é só
uma órbita circular, como a gente está vendo aqui, tem o 2s e o 2p. Então ele traz a ideia de subníveis eletrônicos, subníveis de energia dentro daquele nível. Então, fazendo uma analogia aqui, é como se essa segunda linha fosse duas linhas, a linha 2s e o 2p, que a gente faz na distribuição eletrônica, quando a gente faz aquele diagrama. Então, 1s2, aí 2s2, 2p6. O 2s2 e o 2p6, no modelo de Bohr, os elétrons do 2s2 e 2p6 está tudo na mesma camada, está tudo no mesmo nível. Já no modelo do Bohr, tem o 2s, que é o nível 2 com o subnível s, e o 2p, que é o nível 2 com o subnível p. E aí, esses subníveis são orbitais. Então, quem traz a ideia de orbitais é o próximo modelo, que é o modelo do Schrödinger, que é o modelo mais atual. Aí eu vou ler os outros aqui para a gente excluir, eu já volto nisso daqui. Efeito fotoelétrico, não tem nada a ver, que é você incidir energia e arrancar elétron, tal, que o Einstein fez, estudou, tal. E aí ele fala uma coisa bizarra, né? Que os elétrons se transformariam em luz quando se aproximassem do núcleo. Ah, então por que o elétron não cai no núcleo? Porque ele vira luz. Mas se ele virasse luz, tudo ia virar luz. Todos os átomos da natureza iam virar luz, né? Então, bizarro, nada a ver. E da dualidade onda-partícula que impediria os elétrons de oscilarem próximo do núcleo atômico. A dualidade onda-partícula do de Broglie também não tem nada a ver. A gente até pode comentar se você tivesse tido essa aula, né? Eu acho difícil que a pessoa estudar isso no ensino médio, não tem nada a ver, tá? Então, beleza. Só pra gente ser mais cabeçudo aqui, então o gabarito oficial tá C, mas a questão tá furada porque não são princípio de quantizações de orbitais que o Bohr falou, tá? Isso é verdade, o princípio de quantização de orbitais, mas é pelo modelo do Schrödinger. O Bohr viria a resolver esse problema usando a hipótese da quantização de orbitais? Não. Se tivesse escrito quantização dos níveis de energia, seria uma questão média para difícil, tá? É mais para difícil porque ele pega uma coisa... É uma questão, na verdade, difícil, essa questão aqui. A prova do segundo ano eu achei das 3 do Provão Paulista mais difícil, tá? Porque, por exemplo, essa questão ela tá pegando uma coisa muito específica. Não tá perguntando do modelo do Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Tá perguntando a falha do modelo do Rutherford. Então já é uma coisa mais específica. Então seria uma questão difícil. Só se você for um professor agora, uma coisa mais cabeçuda, né? O que são esses orbitais, né? Então, só para trazer a definição lá do livro de ouro, lá da IUPAC, né? Então, orbital atômico, de um átomo só, né? É a função de onda do elétron resultado, né? Eu traduzi aqui minha tradução livre, dado que tá lá. Função de onda do elétron é resultado da equação de Schrödinger. Então, orbitais, né? O que é o orbital atômico? É essa função de onda resultado da equação de Schrödinger. E é o próximo modelo, não é o do Bohr. E a gente representa essas soluções da equação de Schrödinger com esboços. E aí tem o S, que é uma bolinha, o P, que parece uma chupeta, que é um balãozinho para cima, um balãozinho para baixo, o D, que é 4 balãozinhos, o F, que já é uma bagunça, tem D bagunçado também, né? E aí, esse esboço, então, por exemplo, esse aqui é um orbital S. Você faz o esboço, você faz uma bolinha. Então, pensa que isso daqui seria uma esfera. Essa esfera seria o orbital 1s. E aí, aqui é a maior probabilidade de achar o elétron. Um monte de outras coisas para falar de orbital bem mais avançado, tá bom? Que aí você não vê direito no ensino médio. É só o que a gente aprende no ensino médio? Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, de onde que vem subníveis? Da equação de Schrödinger, do modelo de Schrödinger. E a distribuição vem de outro cara também. Tá bom? Beleza? Aí você vai voltar agora e ver com as outras roupas. Vamos para os próximos exercícios aí. Agora eu vou voltar com o que eu tinha gravado antes.